Diz assim: mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair na sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas as acompanhavam, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. Aleluia! Até aqui, queridos, mas para nós podermos entendermos um pouco esse contexto, como nós lemos aqui, podemos acertar esse pequeno 2 versículos. Ezequiel estava tendo uma visão que não o agradaram. Que visão era essa? Ele estava tendo a visão da presença de Deus, deixando o templo lá de Jerusalém e indo embora. Queridos, sabemos que por mais que o ser humano, o homem, ele errou, ele pecou, Deus sempre fez questão e menção de notificar, de manifestar a sua presença. Ou seja, desde o jardim do Éden, antes do homem pecar, Deus, a palavra fala que ele ia lá conversar com Adão. É tanto que quando Adão se escondeu, ele falou: Adão, tu está onde? Adão estava imaginando de trás de uma moita. E para se ouvir a tua voz e temer. Mas por quê? Comeu do fruto, mas Deus mesmo assim estava buscando. Adão chega até aqui, e a gente vê aqui que mais que Deus tirou o homem do jardim do Éden, Deus ele não o abandonou. Por mais que o homem herdou o pecado, caiu, Deus ele não abandonou a sua criação, a sua criatura. Vamos ver a menção de Deus chamando Moisés através de uma sarça ardente para libertar aquele mesmo povo que veio daquela genealogia que havia pecado. Aquele mesmo povo que por muitas vezes virava as costas, e mesmo assim Deus se manifestava de alguma forma para resgatar, buscar o relacionamento com aquele povo, para vir para si, querido, porque mesmo que somos falhos, somos pecadores, aleluia, mesmo assim temos um valor imensurável. Mesmo assim o amor de Deus ele tem nos alcançado, querido. E vamos ver que, já que estamos falando da presença, desde o começo, e quando fala que Deus manda Moisés construir a arca, selecionar homens hábeis para construir, que vem no tabernáculo, de lá para cá, para as pessoas se acostumarem com aquela presença visível. E quando Deus se manifestava, onde o povo ia, tinha os levitas levar a arca também, ou seja, Deus está conosco, a presença visível está aqui. Mas vamos ver que Deus ele não se limitava apenas àquela arca da aliança, porque Moisés ele deixava a arca da tenda, Josué ficava lá aos cuidados, enquanto Moisés subia o monte. E lá no monte Deus também se manifestava para Moisés, a nuvem descia, a glória se manifestava, e a Bíblia diz que Deus ele falava com Moisés, a arca estava lá embaixo, na tenda, no tabernáculo, mas mesmo assim Deus estava se manifestando lá em cima do monte, aleluia, para Moisés. Glória a Deus. Moisés ele se acostumou com a presença, ele se adaptou. E aí quando Deus ele tirou certa vez, falou: Moisés, eu vou destruir esse povo e vou fazer outro de ti. Moisés fala: mas Deus, se o Senhor destruir, o que as nações vão falar que o Senhor tirou a gente para matar aqui? E por muitas vezes ele falou: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Aleluia. Moisés era um homem acostumado com a presença. E aí vamos ver que aqui por muitas vezes vem passando de tenda, de tabernáculo. Vamos andar lá na frente, aí chega um tempo que a arca está lá em Siló, no tempo do sacerdote ali, seu Deus filho, Ofni e Finéias. E a Bíblia fala que ele que Elcana subia de ano em ano para lá. Eu imagino aqui como ele ia de ano em ano, era para oferecer aquele sacrifício de remissão de pecado que uma vez por ano, que pegava aqueles bodes expiatórios para colocar o pecado do povo sobre aquele animal. Ou seja, então Elcana subia com as suas mulheres de ano em ano lá para Siló, para sacrificar ao Senhor, seu Deus. Querido, por mais que a presença estava sendo negligenciada por os filhos de Eli, por Eli também de certa forma, a Bíblia diz que tinha aqueles que ainda se importavam e dava valor, aqueles que ainda iam até lá para poder valorizar, glorificar e sacrificar ao Deus de Israel. E a Bíblia fala que quando o homem está orando, batendo a boca, porque era costume das pessoas orar em voz alta, é tanto que desde o tempo de Jesus fala que os fariseus iam para a praça pública, e eles faziam aquelas orações em voz alta, deixavam o seu semblante no jejuava lá batido, com aquelas orelhas metralhando inchadas para as pessoas lá vai estar jejuando. Mas quando a dona vai e bate seus lábios ali e fala: se costuma orar em voz alta, essa mulher deve estar embriagada. Entenda que Ana estava orando diretamente para Deus.
no seu coração, na sua mente, só batia os lábios. Mas Deus falou que diabo, aquele dia chega aqui um tempo que por mais que o filho de Eli, Ofni, não estava cuidando, exercendo o seu ofício de sacerdote, de cuidar do templo, do lugar santo do santo, de acender o candelabro para a luz permanecer acesa, de deixar os pães da propiciação, de pegar o sacrifício do povo e cozinhar, separar a parte deles. A Bíblia fala que por negligência, por eles terem a presença como amuleto da sorte. Mas eu quero falar que aquelas pessoas, quando vai para a guerra, lá na presença, lá em Siló, no templo, e aí quando vai lá, começa a perder, os filisteus começam a ganhar a guerra. Fala, vai lá buscar. E quando traz o pior acontece, a arca é levada. O templo ficou sem a arca, sem a presença lá de Siló também. E aí eu quero que vocês vejam que quando foi levada, por mais que a presença da arca não estava mais lá, mas Deus continuou o seu ministério de uma forma. Que forma é essa? A arca não estava lá. Você fala, então Deus não estava mais lá, mas Deus manifestava a sua presença de Samuel lá em Siló. A arca não estava visível, mas a presença de Deus ainda pairava sobre Samuel, aleluia. A arca foi levada, mas o Deus, aleluia, permanecia ainda íntegro naquele que se oferecia, se disponibilizava para ele. Queridos, estamos falando de presença que diz que Ezequiel ele viu a presença largando o templo. Mas para você entender, houve um templo, que aquele templo, a glória de Deus desceu de uma forma tão grande, tão manifesta, que ele que deu os sacerdotes conseguiu permanecer naquele lugar. E que tempo foi esse? Vamos ver aqui que quando Davi faz o projeto do templo, e Deus fala que ele não ia construir porque na mão dele tinha sangue, mas fala, o teu filho ele vai fazer. Mas Davi ele prepara tudo, ele faz a planta, prepara material, deixa tudo já do jeito, passa para Salomão. Quando Salomão constrói o templo estava feito, mas não tinha presença ainda. E aí Deus, Salomão, diz que se coloca de joelho, em 2 Crônicas 7, e aí vai falar que se coloca de joelho e começa a orar a Deus. Fala, mas Senhor, quando alguém chegar aqui nesse lugar e orar, apresentar suas causas, que o Senhor possa ouvir. Mas Senhor, quando o peregrino passar por aqui, mas Deus, quando houver um sacrifício, mas meu Pai, quando alguém se converter, mas meu Deus, quando o inimigo vir e alguém vir apresentar as causas, que o Senhor possa ouvir, possa se compadecer, que o Senhor venha se manifestar. E aí Deus, ele dá o script para Salomão. Salomão, eu vou ouvir, mas primeiro, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então aí eu, o Senhor, ouvirei dos céus. Pensa aí, um clamor aqui da terra, daqui de baixo, ele está falando, eu vou ouvir cá de cima, cá do céu, eu ouvirei, sararei as suas terras, curarei as suas feridas, e agora estarão meus ouvidos atentos a cada clamor, a cada oração, a cada glorificação, a cada choro aqui nesse lugar, queridos. Nós estamos tão pequenos, no Salmos 40 fala assim, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim. Pensa em um Deus tão grande, o seu trono se inclinar para um pequenininho que nós aqui nessa terra, aleluia. E eu vi o nosso clamor. E aí, queridos, a presença tinha descido, o templo estava cheio, mas foi passando o tempo. O que aconteceu? O povo deixou de orar, o povo deixou de se humilhar, deixou de se converter e buscar a face do Senhor como ele tinha falado. E aí você vai ver durante toda a história, aleluia, que porque Deus determinou que era quando o povo chegasse na terra, quem mandava leite e mel, era para guerrear, para expulsar aqueles que estavam lá, porque havia muitas denominações como os cananeus, que tinha muitos ídolos, e se o povo fosse lá, como aconteceu, iria se prostrar e adorar, e foi o que aconteceu. O povo começou agora a não valorizar aquela presença, e começou agora a se prostrar diante de Deus de barro, de pedra, de pau, que fala que tem ouvido e não ouve, que tem boca e não fala, que tinha perna mas não andava. O povo começou a trocar aquela glória por essa glória. E aí que ele foi passando o tempo, agora no tempo quando o povo estava cativo. E o Saul vai ficar 70 anos cativo na Babilônia. Nesse tempo que Deus fala com Ezequiel no capítulo 1, fala que ele foi um desses cativos. Nesse período Daniel estava também na Babilônia, ele tinha cerca de 9 anos lá, só que enquanto Daniel estava servindo no templo, Ezequiel estava servindo no campo.
E fala que quando ele estava ali na beira do rio Quebar, eu imaginei ele se lamentando porque ele estaria na sua fase de 30 anos de idade completando. E 30 anos de idade era quando começava o ministério de um sacerdote. Ou seja, ele veio da linhagem sacerdotal. Imagina que Ezequiel pensando, se eu estivesse lá no templo, se eu estivesse lá em Jerusalém, eu estaria agora começando a exercer o meu ministério sacerdotal. Se eu estivesse lá no templo, eu estaria agora apresentando sacrifício para Deus. Eu estaria agora levando as causas do povo para Deus, porque fala que a diferença de profeta e de sacerdote. O sacerdote pegava a oferta do povo e oferecia a Deus, o profeta recebia de Deus e entregava para o povo. E agora ele está se queixando, quando fala que na beira do rio Quebar, ele tem uma visão agora, queridos. Ele tem uma visão. Fala que ele vê a presença de Deus entrando cá na Babilônia para falar com ele. Quando ele começa o ministério, como Deus fala assim, Ezequiel, tu está longe do templo, tu está longe de Jerusalém, tu está longe da tua cidade, mas eu estou perto de você. Ezequiel, tu não está exercendo, tu não está onde tu queria, mas eu vou até onde você está. Querido, quando nossa limitação nos impede de fazer muitas coisas, de estar em determinado lugar, Deus, ele não é limitado. Deus, ele não é, aleluia, impedido de fazer aquilo que ele quer. Por mais que na sua hora eu não posso ir em tal lugar, mas Deus, ele pode vir até você. E aí queremos ver a presença de Deus, indo até Ezequiel. E quando Deus começa a falar, aquele homem ele cai por terra. Tanto que no capítulo 2 fala, Ezequiel, agora se coloque de pé, Ezequiel, porque eu falarei contigo. Aleluia. E aí quando Deus vai falar, Ezequiel, eu vou te levantar para tu pregar, levar a minha mensagem. E aí sai aquela palavra que tu fala para Deus, mas eu prego tanto, eu evangelizo tanto e nada acontece. Tem alguns contextos, a Bíblia fala que a paz de Deus é como um martelo, uma hora ela vai quebrar. Que a paz de Deus é como fogo, uma hora ela vai derreter. Mas fala, Ezequiel, o coração é duro. Não vão ouvir, mas você vai ver que mais na frente Deus está falando, olha, eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Mas pregue, que ouça o que deixa de ouvir. E Ezequiel se levanta e começa a exercer o ministério de Deus. Imagine agora que o templo está lá nesse capítulo 11, a qual nós lemos aqui, queridos. Deus está dando uma revelação para Ezequiel de como estava o templo. Imagina que ele está na beira do rio Quebar. Imaginando como estava, como ele queria estar lá no templo de Jerusalém para exercer o seu ministério sacerdotal. Afinal, ele estava na sua idade de fazer os seus ofícios no templo. Mas o moço queria estar lá. E aí quando Deus fala, Ezequiel, eu vou te mostrar como é que está o templo lá em Jerusalém. Aí Deus começa a levar Ezequiel em visão. Quando ele vai ver, fala que lá no templo estava tudo corrompido. Fala que estava tendo idolatria no lado de dentro. As paredes cheias de imagem, provavelmente imagem de deuses egípcios. E Deus vai mostrar como estava a idolatria no lado de fora, algumas mulheres se prostrando diante de uma imagem, queridos. Deus está falando assim, olha, estão corrompidos muitos no lado de dentro, quando estão muitos corrompidos no lado de fora. Deus estava mostrando cada detalhe do templo e como as pessoas estavam fazendo lá, adorando o lugar que era para dar honra à presença de Deus. Estava lá dentro agora se prostrando a imagens, a escultura, a ídolos pagões. E é quando Ezequiel agora está vendo a presença de Deus, aquela presença que Salomão se colocou de joelho e começou a clamar a Deus, que quando a glória desceu, fala que a nuvem cobriu o ambiente. Aleluia! Aleluia! Ele tem aquela visão, fala que vê saindo do templo e pousando sobre os montes, saindo de dentro daquele templo. Queridos, e o pior, sabe o que é? É que você vai ver que mesmo que a presença saiu do templo, as pessoas ainda continuam indo lá oferecer sacrifício, as pessoas continuam indo lá fazer as suas ofertas. Você vai ver que desde esse capítulo até os profetas menores, como Malaquias, é tanto que Malaquias adverte o povo, porque ele estava indo mesmo a se oferecer sacrifício e pegar os animais doentes, aqueles mais magrinhos, as suas piores ofertas, então mesmo assim a vez já não estava indo a se pegar o pior para oferecer. E aí quando Malaquias vai dar um sermão, é tanto que no capítulo 3, 18, que ele fala assim, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio que serve a Deus e o que não serve. Aleluia! A presença deixou o templo. Imagine como um profeta, como um sacerdote,
Vendo tudo aquilo, o seu lugar de oferecer o ofício sacerdote diante do altar de Deus, largando o tempo, e como as pessoas continuam oferecendo sacrifício e nem percebeu que a presença não estava mais lá. Isso me faz lembrar, sabe de quê? De Sansão. Sansão, ele era um nazireu. Sansão, quando o Espírito vinha, Sansão tinha uma força tremenda e absurda. E às vezes nós temos uma visão de Sansão assim, aquele homem musculoso, fortão, mas quem dava a força dele não era os músculos, não era o braço, era só quando o Espírito de Deus descia. Talvez Salomão era até palito, um homem fininho, mas tinha a força do Espírito. Glória. Ele começa a desobedecer aos seus pais, tomar mulheres estrangeiras. Com mais de uma vez, é tanto que depois o Espírito veio e mata o leão. E aí quando ele vê Dalila e se afeiçoou àquela mulher, eu fico imaginando que ele chega um tempo que por mais que o homem é cheio de Espírito, que por mais que o homem às vezes tem a presença, tem a sabedoria como Salomão, se não vigiar, se der brecha, ele cai feio. E às vezes há muitos sinais, você vai ver que por mais de uma vez, Dalila estava tentando descobrir onde era a força dele, e ele não percebe, foi uma vez, duas vezes, três vezes, de tanto persuadir, ele fala, a minha força está assim, se amarrar 7 cordas, e fazer isso por mais de umas vezes. Aí eu vou perder minha força. Aí ela fazia. É para imaginei. Ele fala, Sansão, vem os filisteus. E tu, cara, pensa aí, eu já fazia para ele perder as forças. Ele já era para ficar alerta na primeira tentativa. Você me enganou. Se você fazer isso, dessa forma, eu vou perder minha força. E ela fazia de novo. Aí eu vou fazer o teste agora. Sansão, vem os filisteus. Ele se assustava dormindo. Se saía. E eu fico imaginando aquele do sono tão pesado, querido, para não perceber, cortar os seus cabelos. E aí fala que quando ele revela, ele fala, tanto ela persuadir, de tanto ela insistir, ele acaba cedendo, se cortar o meu cabelo, eu vou ser nazireu. Ele fala que faz ele por mim, corta os cabelos, e faz Sansão os filisteus. Fala que Sansão, ele não percebeu que o Espírito não estava mais nele. Ele não percebeu que ele estava já sem as forças. Sansão não percebeu que ele já estava sem a presença. Ele falou, agora eu vou me sair como das outras vezes. O texto fala isso. E aí quando ele vai se sair, ele não consegue. Sansão, ele não tinha percebido que a presença não estava mais nele. Aquelas pessoas continuavam indo para o templo, mas a presença já não estava lá no templo. Mas vamos entender, queridos, quando é que a presença veio. Se a presença foi embora do templo, a Bíblia fala que quando Deus envia o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E aí vamos ver que Jesus, por muitas vezes, ele ia instruir, ensinar onde lá no templo, aleluia. Foi quando Deus mais uma vez deu a sua presença completa dentro daquele templo, por mais que foi destruído, levantado por Herodes, mas quando Jesus voltou para aquele templo, a presença voltou para lá também, aleluia. Quando a presença saiu de lá, no Velho Testamento era o desejo que as pessoas tinham, usar a arca, foi fulminada, morreu ali, não podia. E aí vem Jesus e fala, alguém me tocou, aleluia, ninguém morreu, mas foi curado de uma hemorragia de 12 anos. Aí quando Pedro fala, a multidão te aprende, ó, te oprime, então fala, alguém me tocou, no Velho Testamento tocou, os lá morreram. Ela tocava, dava vida, aleluia, dava libertação, dava renovo, dava cura. E aí eles vão falando de tempo, mas só que Deus, ele é um Deus de esperança, de promessa. Deus sabe que o povo estava no cativeiro babilônico, mas Deus estava trazendo também nos capítulos já finais para Ezequiel. Ele estava falando, olha, eu vou tratar o coração de pedra nos primeiros capítulos, mas eu vou dar um novo coração de carne. Aleluia, Deus. Daí o tempo foi e vai ser e será destruído. Aleluia. Mas no capítulo 40 seguinte você vai ver falando só de reconstrução. Você vai vendo falando só de renovo. A partir do capítulo 40, já nos capítulos finais, você vai ver só falando de reconstrução. Deus está falando assim que por mais que tem muito tempo que foi destruído, eu vou reconstruir. Tem muito tempo que já não tem mais a presença, mas eu vou trazer de volta. E quando eu estou falando de tempo, eu não estou falando daquele tempo que foi construído por Salomão. Não foi aquele tempo que quando o povo retornou do cativeiro, que fala que quando construiu muito se entristeceu porque não era formoso como o primeiro. Eu não estou falando daquele templo que Herodes construiu, mas eu estou falando daquele templo que é habitado pelo Espírito Santo, que somos nós. Deus está falando assim,
ocasião tem muitos que foi destruído, mas eu sou um Deus que reconstrói. Eu sou um Deus que pega aquilo que está quebrado, aquele vaso, e reconstrui um vaso novo. Eu pego aquele templo que foi destruído, foi as ruínas, mas eu reconstruo um templo que é cheio do Espírito Santo, aleluia. E quando Ele reconstrói, Ele dá vida, Ele dá renovo, Ele dá esperança, Ele dá a presença que foi levada, Ele trouxe de volta. Glória a Deus. Se Deus der a visão, Ezequiel, no capítulo 10, no capítulo 11, da presença indo embora, vamos ver aqui tudo acontecendo no Novo Testamento. Cristo, Ele veio por tempo. É tanto que Ele fala, as crianças estão te gritando aí, já não fala nada, depois as crianças calam, elas vão clamar. E aí, queridos, se a presença foi embora lá no capítulo 11, vamos ver agora a Deus derramando línguas repartidas como de fogo. O Espírito Santo agora voltando para habitar os tempos agora não feitos de concreto, não feito de cimento, não feito de ferro, mas o templo feito pelas mãos de Deus, aleluia. Que somos eu e é você. Querido, não desanima, tem processo que é doído, tem processo que às vezes estamos arruindo, está os cacos, mas Deus é aquele que não despreza, pega aquele mesmo quebrado e diz que Ele faz um vaso conforme a sua vontade. Aleluia. Às vezes quebra, como é o próprio Deus que quebra, mas Ele quebra para poder edificar. E aí você vai ver águas purificadoras, aleluia. Deus é construindo um santuário, Deus é construindo o pátio do templo, o pródigo. Deus é construindo toda aquela casa, todo aquele templo, aleluia, para deixar tudo bonito para a presença dEle habitar. Queridos, nós somos o templo do Espírito Santo. Para não saber vós que és templo do Espírito Santo, aleluia. Então, que nós vamos ansiar pela presença, aleluia. Que não venhamos nos conformar em viver sem a presença de Deus. Que não venhamos nos conformar em viver da mesma forma, da minha situação. Às vezes eu me estresso comigo mesmo, porque eu falo, Senhor, que mudança eu estou tendo. Parece que é a mesmice todos os dias. Vamos para a igreja, mas parece que nada muda. E às vezes a questão é nós ver o que temos feito diferente, o que temos feito para atrair a presença de Deus. Porque por causa que eu falei, tinha um sacerdote, tinha um templo, mas tinha um sacrifício. Romanos fala que nós somos sacrifício vivo no altar de Deus. Se nós somos sacrifício, nós temos que nos oferecer a Ele. Temos que nos ofertar a Ele, aleluia. Deus fala que atentou não só para a oferta de Abel, mas atentou para a oferta e para quem estava ofertando, aleluia. Queridos, não vamos nos acostumar. Somos templo, mas não que adianta ser templo se não formos, não temos a presença, não sermos cheios da presença de Deus, aleluia. Que viemos fazer por onde? Para a presença não ir embora, mas para a presença permanecer, aleluia. Porque a presença, ela dá força como dava para Sansão. A presença, ela não dá sabedoria como deu para Salomão. A presença, ela não dá graça, não dá avivamento, nos dá renovo, aleluia. E a presença, ela é abundante, onde abundou o pecado, superabundou a graça, aleluia. E tem pessoas que por causa de nós, por causa de José, até a cadeia, eu não sei como, mas prosperava também, aleluia. Por causa de alguém, aleluia, que tem a presença, o ambiente é mudado, aleluia. Mas Senhor, não está acontecendo nada. Às vezes o tempo é de Deus, o tempo é de Deus, vai acontecer, mas permaneça firme, aleluia. Deus, Ele tem um propósito, aleluia. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue nos fortalecendo, nos dando graça, e que a presença dEle venha a ser constante nas nossas vidas, falando como Moisés: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Senhor, se o Senhor não for conosco, não deixe eu tomar essa decisão. Meu Deus, mas se o Senhor não for conosco, meu Pai, não permita que nada aconteça, aleluia. Porque devemos ser um povo acostumado com a presença. Porque quando vamos sem a presença, acontece igual o Felipe Neia, é tudo levado. Aleluia. Mas Deus, aleluia, Ele é bom. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.